Queridos paroquianos e paroquianas da paróquia Nossa Senhora de Lourdes, em Pirapama, no Cabo de Santo Agostinho. Queridos irmãos e irmãs na fé, queridos amigos, nesta segunda-feira, 5 de outubro de 2020, da 27ª semana do Tempo Comum, iremos meditar o Evangelho de São Lucas, capítulo 10, dos versículos 25 ao 37. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondeste corretamente. Faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante, pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos três foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faz a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O doutor da lei, segundo o texto, se aproxima de Jesus. Não é alguém bem disposto. E a sua pergunta não é para ele querer ser salvo, e sim para colocar Jesus à prova. E Jesus justamente responde fazendo outra pergunta a ele. Então é interessante que a gente também pare para pensar quem é o nosso próximo. Como podemos hoje, na vida cotidiana, fazer-nos próximos dos outros? Manifestar fraternidade, participar aos outros alguma coisa nossa. O bom samaritano dá tudo o que é necessário para ajudar efetivamente.
dá seu tempo precioso e seu interesse pessoal. É interessante, porque ele não só pega o homem, cuida, leva à hospedagem, mas ele volta de novo, manda que o dono da hospedagem cuide dele e, quando voltar, pagará se tiver gasto a mais do que as 2 moedas de prata. O interesse pelo outro, que caiu nas mãos de assaltantes. O interesse pelo outro que está em necessidade. O interesse pelo outro que está sofrendo. Essa é a atitude do verdadeiro discípulo e discípula de Jesus, do verdadeiro cristão. Nós temos que ter muito cuidado de não ficar no legalismo da religião, no devocionismo, nas participações da missa e não cuidar do próximo, não viver a caridade para com o outro. A missa, a devoção e outras maneiras de espiritualidade que o cristão tem, só tem valor se for justamente acompanhada, ou seja, ou traduzida, tudo isso na caridade para com o outro. A missa, a devoção, minhas orações, elas só vão ter sentido se nós ou eu for caridoso para com o outro, for caridoso para com a limitação do próximo. Não é só em momentos trágicos como este que caiu nas mãos de assaltante, mas o outro dentro de casa, o outro dentro da nossa comunidade, o outro que convive no nosso grupo, que tem uma limitação, mas que tem boa vontade, que tem disposição. Nós temos que respeitar, nós temos que amar. Isso se chama caridade. Temos que ajudar e não se cansar em ajudar. Não podemos, porque temos alguns dons, ignorar o outro, nem ridicularizá-lo. E sim, pelos dons que eu tenho que agradecer a Deus e louvar a Ele. E esse agradecimento e louvor a Deus pode ser traduzido justamente na paciência, na caridade para com o outro. Eu tenho que olhar o outro sempre como é o meu Senhor e eu sou o servo. Aí vinha o sacerdote, não é o padre, o sacerdote da, da Sagrada Escritura, que serve no templo, passa, vê o homem e vai pelo outro lado. Aí vem o levita, também olha, vê, conhece da lei, sabe que é praticar a caridade, mas passa pelo outro lado. Vem o samaritano, que chegou a rejeitar Jesus, não queria saber da nova lei de Jesus, mas foi ele que praticou. Foi ele que olhou, sentiu compaixão e cuidou das feridas do homem, colocou no seu próprio cavalo e levou até a hospedaria e mandou que o cuidasse. No dia seguinte veio novamente. O interesse pelo outro, esse é o papel do próximo. Eu ser próximo não é estar perto, e sim é estar do meu coração aberto, estar com meus braços abertos para acolher e fazer o bem àquele que precisa, àquele que está naquele momento com dificuldades.
Então, meus irmãos, minhas irmãs, não façamos como o homem que perguntou: quem é o meu próximo? E sim, nós sabemos quem é o nosso próximo. Então, que parta para a ação. Ao identificar o seu próximo, veja o que ele necessita e corresponda com o Evangelho, com os ensinamentos de Jesus, com o mandamento, e assim nós vamos viver a caridade e sendo coerente com a nossa fé. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, fica aí a pergunta: quem é o meu próximo? E olhe ao seu redor, que vai ter alguém que precisa das suas virtudes como cristão. Vai precisar do seu amor como cristão. E aí, viva a sua fé. E aí, ponha em prática a caridade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Preparemo-nos para receber a bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A todos vocês, queridos paroquianos e paroquianas, queridos irmãos e irmãs na fé, queridos amigos, que tenham um bom dia e uma abençoada semana. Fiquem com Deus.